O devorador da lua se aproximou de Kalash, que ainda habitava o corpo de Amara. Sua expressão era calma, mas seus olhos eram um mar de emoções contidas. Em sua arrogância, Kalash subestimava o que ele havia se tornado. Ela sempre acreditou que o controlava, que ele era apenas uma ferramenta em suas mãos. No entanto, aquela visita a Kankor, e especialmente seu encontro com o rei Lakanjo, despertaram algo profundo e inabalável dentro dele. Ele compreendeu que seu poder não era para a destruição da criação de Gaia, mas para protegê-la. E agora, ao ver Amara sendo manipulada por Kalash, seu coração queimava de ódio pela entidade maligna. Mas como sempre, ele ocultou seus sentimentos, escondendo-os sob uma fachada impenetrável. Kalash, usando o corpo de Amara, o encarava com desafio. Ela acreditava ter vencido, convencida de que ele estava prestes a se render. Cada passo dele em sua direção parecia confirmar sua convicção de que o devorador ainda estava sob seu controle. Porém, ele continuou se aproximando, até estar tão próximo que podia sentir o leve perfume de Amara, ainda presente, mesmo sob o domínio de Kalash. Ele se inclinou sussurrando com uma voz carregada de emoção. Meu amor, não posso devolver o que tirei de você, mas posso lhe dar algo maior e melhor do que o que tinha antes. Este é meu pedido de perdão e a prova do meu amor por você. Kalash se afastou bruscamente, rindo com desprezo, mas havia uma ligeira hesitação em seus olhos. Não seja ridículo, dormente. Mesmo que ela o escute, você não pode fazer nada. Mas antes que Kalash pudesse terminar sua frase, ele a envolveu em seus braços e a beijou. O gesto a pegou de surpresa, paralisando-a. Porém, o que a surpreendeu ainda mais foi o que veio a seguir. O corpo do devorador da lua começou a brilhar intensamente. Uma luz tão forte que fez toda a Kankor tremer. Cada Urequete que estava em qualquer parte de Akankor, em sua forma humana ou metamorfa, sentiu aquele poder avassalador. Mas ao invés de temor, uma onda de paz e segurança os envolve, como se aquele poder estivesse ali para protegê-los. Lakanjo, que observava tudo com os olhos arregalados, viu uma esfera de luz surgir acima da cabeça do devorador da lua. Aquela esfera carregada de uma energia pura começou a tomar forma, transformando-se em uma magnífica pantera branca, radiante e imponente. O rei sabia que estava diante de algo grandioso, um poder ancestral que transcendia tudo que já havia testemunhado. A pantera branca, com graciosidade e força, se lançou em direção ao devorador, unindo-se a ele. No momento em que ele afastou seus lábios do de Amara, segurou o rosto dela com firmeza, mantendo sua boca entreaberta. Então, com suavidade e decisão, soprou o espírito da pantera branca para dentro dela. A conexão era profunda, não apenas física, mas espiritual. Ele murmurou em pensamento para Amara. Agora lute, Amara, e se liberte dessa prisão. Aceite sua nova forma e tome seu corpo de volta. Dentro de Amara, Kalash percebeu tarde demais o que estava acontecendo. O espírito da pantera branca se espalhou por todo o corpo de Amara, preenchendo cada fibra com uma força nova e indomável. O poder de Kalash começou a ser expulso lentamente, mas com firmeza. Amara sentiu o poder crescendo dentro dela, uma nova força que ela jamais experimentara antes. O controle de Kalash enfraquecia, sua presença sendo empurrada para fora. Ela lutava com todas as suas forças, mas não conseguiu resistir ao poder avassalador da Pantera Branca. Lakanjo observava a cena em silêncio, profundamente emocionado. Ele sentia que testemunhava algo sagrado, algo que mudaria o curso da história de Akankor para sempre. O Devorador da Lua, que antes era visto como uma ameaça, agora era o Salvador. A cidade que momentos atrás estava mergulhada em tensão e medo, agora respirava em alívio. Kalash, enfurecida e impotente,
soltou um grito de ódio enquanto era expulsa do corpo de Amara. A entidade maligna se dissolveu em um redemoinho de escuridão, tentando resistir, mas foi consumida pela luz da Pantera Branca. Amara, finalmente livre, caiu nos braços do Devorador da Lua, respirando com dificuldade, mas com um brilho nos olhos que refletia a nova força que agora a habitava. Ela olhou para ele ainda assustada, mas grata. As palavras que ele havia sussurrado ainda ecoavam em sua mente. Ele não apenas a havia salvo, mas também lhe dado um novo propósito, uma nova identidade. A Pantera Branca era agora parte dela, assim como o amor que sentia pelo Devorador da Lua. Eu consegui, sussurrou Amara, ainda tentando processar tudo o que acontecera. O Devorador da Lua a segurou com carinho, seus olhos expressando tudo o que ele sentia, mas que as palavras não conseguiam transmitir. Você é mais forte do que imagina, Amara, e agora juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Enquanto eles se abraçavam, um novo capítulo de suas vidas começava. O Devorador da Lua não era mais um destruidor, e Amara, com sua nova forma, estava pronta para ser a guardiã que a Kankor precisava. Kalash havia falhado, e agora o destino de todos estava nas mãos daqueles que escolhiam o amor ao invés do ódio, a criação ao invés da destruição. Kalash, com ódio fervendo em seu coração, sabia que sua derrota não seria aceita tão facilmente. Em um último ato de desespero, ela conjurou um feitiço antigo e sombrio, uma magia que evoca as profundezas do poder da Ui. No ar, a energia densa e maligna começou a se manifestar. O céu escureceu e um vento cortante varreu a praça. Com um grito de pura fúria, Kalash invocou os dançarinos da espiral negra. Um exército de garus corrompidos, guerreiros de uma extinta tribo, que outrora escolhera dançar com a Ui, abandonando a honra e a luz para se tornarem servos das trevas. Essa tribo eram os Uivadores Brancos, e seu alfa, o impiedoso Ashake, o espírito das trevas. Suas formas eram distorcidas, bestiais, cobertas de cicatrizes e marcas da corrupção, com olhos que brilhavam com um vermelho sinistro. Enquanto os dançarinos surgiam, Kalash não parou por aí. Ela convocou espíritos sombrios, entidades que viviam apenas para destruir, para possuir o exército de macacos metamorfos criado pelo Devorador da Lua. Esses seres, outrora protetores, agora eram tomados por uma sede insaciável de destruição, seus olhos perdendo a humanidade e ganhando a crueldade inumana dos servos da Ui. Os dois exércitos, de lobos e macacos, se formaram diante dela, o chão tremendo sob o peso de tantas criaturas corrompidas. A Kankor agora estava diante de uma ameaça sem precedentes. Kalash, triunfante, sentiu o sabor da vitória, manchada pelo ódio e pela vingança. Com a voz que ressoava com a malignidade de 1000 almas perdidas, ela deu a ordem que ecoou pelo ar. Como servos da Ui, vocês devem honrá-la e destruir a Kankor e seus habitantes. Que não sobre pedra sobre pedra em Akankor. E não poupem ninguém. O grito de guerra das criaturas ecoou pelo ar, reverberando pelas ruas de Akankor. O terror tomou conta dos corações de todos que estavam presentes. O Devorador da Lua sentiu o peso daquela responsabilidade recaindo sobre ele. Sua transformação não seria apenas simbólica. Agora ele teria que lutar contra o próprio mal que uma vez o seduziu. Lacanjo, ao ver o avanço do exército, convocou seus guardas e guerreiros. Ele sabia que seria uma batalha difícil, mas não poderia permitir que a cidade caísse. Olhou para o Devorador da Lua que estava ao lado de Amara e falou com firmeza. Esta é a hora de mostrarmos nossas forças, Devorador. Vamos defender a Kankor juntos. O Devorador da Lua sentiu, com um olhar decidido. Ele sabia que o confronto seria brutal, mas agora ele não estava sozinho. Ao lado de Lacanjo e Amara, ele enfrentaria a escuridão e protegeria a Kankor a qualquer custo.
A batalha pela cidade estava prestes a começar, e o destino de todos dependia de sua união e força. Quando o chamado de Lacanjo ecoou pela cidade, Akankor se uniu como uma só. As famílias de guerreiros que por meses e anos treinaram e se prepararam para esse momento, responderam prontamente. A praça de Akankor, antes pacífica e iluminada pelo poder do Devorador da Lua, agora se transformava no epicentro de uma mobilização feroz. Das sombras e das vielas surgiram os guerreiros metamorfos, cada um em sua forma de batalha. Panteras negras, com seus passos silenciosos e olhos de predadores, deslizaram pelas ruas prontos para atacar. Tigres com pelagens listradas avançaram com sua presença imponente, enquanto os leões rugiam, seus corpos musculosos irradiando força. Guepardos com suas formas esguias assumiam posições estratégicas prontos para usar sua velocidade letal. Leopardos, com peles manchadas, era a combinação perfeita de agilidade e força. Todos estavam preparados para proteger a terra, suas famílias e sua honra. Entre eles, os de menor porte, como os ágeis caracais e os rápidos servais, tinham uma missão diferente. Eles deveriam proteger as mulheres não guerreiras, as crianças e os anciões. E eles estavam prontos para defender aqueles que não podiam lutar. Embora menores em tamanho, seu espírito era feroz, e eles fariam qualquer coisa para proteger os seus. No coração da praça, onde o poder de Akankor pulsava mais forte, os xamãs se reuniram. Cada um deles carregava o conhecimento e a conexão com os espíritos antigos, invocando bênçãos e proteções, preparando-se para enfrentar a escuridão que se aproximava. Ixzel, a guardiã do Cairn, estava entre eles, seu semblante calmo e resoluto. Ela sabia o peso de sua responsabilidade, e o poder que ela guardava era vital para a sobrevivência de todos. Kaya, uma feroz fúria negra e uma poderosa guerreira Garou, assumiu a tarefa de proteger Ixzel. Ela não era apenas uma defensora, ela era uma força da natureza. Sua forma lupina irradiava fúria e determinação, com olhos brilhantes e garras afiadas. Ao seu redor, um círculo de proteção se formou, e ela estava pronta para enfrentar qualquer inimigo que ousasse se aproximar da guardiã. O ar estava carregado com a tensão da batalha iminente. O chão parecia vibrar com a energia dos guerreiros metamorfos reunidos, cada um preparado para dar sua vida pela cidade. A união deles era sua maior força. Juntos eram uma muralha inquebrável contra a escuridão. Enquanto os guerreiros tomavam suas posições, o Devorador da Lua olhou para Mara, agora fortalecido com o espírito da Pantera Branca, e sentiu uma onda de orgulho e amor. Este era o momento de provar que Akankor, com toda a sua diversidade e poder, poderia resistir a qualquer ameaça, mesmo aquela trazida pelas trevas da Ui. A batalha pela alma de Akankor estava prestes a começar, e a cidade com seus guerreiros, xamãs e heróis estava pronta para enfrentar o desafio que se aproximava.